É isso aí, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são 7 horas e 3 minutos, manhã do dia 31 de 12 de 2025. Isso mesmo, hoje é o último dia do ano de 2025. E você que nos acompanha através da nossa rádio Conexão Viva a partir das 6 horas da manhã, também agora passa a nos acompanhar também pela nossa rede social, o Facebook, logo em seguida canal Conectado ao Sagrado. E também não esqueça de visitar o nosso Instagram, toda underline palavra. Ok, queridos? Deus abençoe, graça e paz. Estamos começando mais um dia e começando o último dia do ano de 2025. E podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. E é esse Deus glorioso, Criador dos céus e da terra, que agora nós estaremos orando, falando com Ele. Você, de onde você estiver, e eu aqui no nosso estúdio, estaremos juntos conectados. Como diz a palavra de Deus, tudo que é nascido de Deus vence o mundo, mas esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Né? E hoje também eu quero incluir nas orações um homem chamado Edmilson José Cumpiani, que o meu cunhado ele conheceu quando ele estava hospitalizado. Ele sofreu uma queda e fraturou 8 costelas e teve uma perfuração no pulmão. E Deus fez um milagre na vida dele, ele já está em casa de repouso, e ele pediu a oração por esse amigo, essa pessoa que ele conheceu no hospital, e nós estaremos orando também por ele, que é o Edmilson José Cumpiani. Amém, queridos? Vamos orar? E lembrando a você, se você também quiser oração, manda o nome para cá e nós estaremos incluindo o nome dessa pessoa em oração também. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela sua proteção, pela sua direção, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, da minha família, dos meus parentes, meus amigos, como também a vida do Edmilson José Cumpiani. Ó Deus, coloco todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Deus, coloco também todos aqueles que estarão nos ouvindo nesta manhã, ouvindo essa mensagem, essa palavra, que o Senhor esteja visitando, ó Pai, e derramando bênçãos em nome de Jesus. Também neste dia, ó Pai, eu peço em nome de Jesus que seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, de vício, de prostituição, espírito de inveja, de mágoa, de rancor, de ódio, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Essa é a oração do Teu servo neste dia, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E hoje eu quero trazer uma palavra de final de ano, Isaías 43, versículo 18 e 19, que diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no erro. Então eu quero falar com você nessa manhã sobre o velho e o novo, novas oportunidades. Então imagine uma pessoa que está diante de um rio caudaloso, com passado às costas, né, com aquele passado doloroso, pesado, carregando nas costas, carregando memórias de dificuldades, perdas, carregando memórias de desafios que não conseguiu vencer. E a água à frente é um novo curso de águas cristalinas, convidativa, e representa um novo começo, uma nova oportunidade. Então essa cena reflete muitas vezes a nossa jornada de fé e vida. Então olhamos para o passado com suas dores e erros e ao mesmo tempo somos convidados a avançar para o futuro. O que é o futuro? O futuro ele vem carregado de esperança. O futuro ele vem carregado de projetos.
Assim, é o ano que se inicia. A partir de meia-noite deste dia, meia-noite e um segundo, é um novo ano. Ele vem carregado de esperanças, de projetos. O que não deu certo em 2025, vamos planejar para fazermos melhor e fazer dar certo em 2026. Então, esse texto de Isaías 43, versículo 18 e 19, ele traz isso. Deus nos dá uma nova oportunidade para podermos fazermos coisas novas, diferentes. Se quisermos coisas melhores em nossas vidas, precisamos agir melhor do que nós agimos no ano de 2025. Quando nós olhamos para o livro de Isaías, Isaías ele foi um profeta que viveu em um período de grande turbulência para o povo de Israel. Viveu ali aproximadamente no século 8 a.C. E ele ministrou tanto em Jerusalém, né, em Judá, ali a capital de Judá, o reino estava dividido, o reino do norte Israel, capital Samaria, reino do sul Judá, capital Jerusalém. E ele trazia mensagem de advertência, mensagem de julgamento, mas também de esperança e restauração. Então o ano novo, ele vem carregado com isso aí. Ele vem com advertências, ele vem com julgamentos, mas ele vem com esperança e restauração. Então o capítulo 43 aqui é uma declaração de Deus ao seu povo, após o período do exílio na Babilônia, que foi um tempo de destruição, perda e desolação. Então nós podemos olhar para 2025 e ver em algumas situações que foi um tempo de destruição, de perda e desolação. Mas Deus, ele promete reconciliação, ele promete renovação e uma nova obra. Então Isaías, ele fala de um Deus que é especialista em transformar o velho em novo, de transformar lágrimas em alegria e desesperança em esperança. Esse é o Deus que nós servimos, que muda o curso do rio, que muda a história da nossa vida, que muda aquilo que deu errado em certo, que transforma o ruim no melhor. No melhor. O âmbito aqui, teológico de Isaías 43, 18 e 19, revela a fidelidade de Deus em renovar a sua aliança com o seu povo, independentemente do passado. E certa vez eu comentei, né? Deus não consulta o nosso passado para decidir sobre o nosso futuro, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então a palavra de Deus demonstra que ele não se prende às coisas antigas, às nossas falhas, mas oferece uma oportunidade de recomeço. Se nós olharmos para os grandes homens da Bíblia, eles tiveram falhas que nós não perdoaríamos. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele teve falhas. Ele cometeu adultério, ele cometeu assassinato, mas ele tinha um coração arrependido. Essa é a diferença de Davi para Saul. Saul ficou preso à coroa quando cometeu assassinato, quando matou sacerdotes na escola de profeta. Davi, quando cometeu o assassinato e o seu filho, o filho do adultério, nasceu morto, ele se arrependeu, se ajoelhou e escreveu o Salmo 51. Uma palavra de arrependimento que reflete até hoje, 2.700 anos. Então, Deus oferece essa oportunidade de recomeço. Então, essa passagem, Isaías aqui 43, 18 e 19, reforça conceitos como a regeneração, a misericórdia de Deus e a sua soberania sobre o tempo e sobre as circunstâncias vividas. Então ela nos ensina que Deus é especialista em fazer coisas novas, mesmo após períodos de caos ou deserto espiritual, e que também sua misericórdia é suficiente para nos oferecer e nos entregar novas oportunidades.
Então, quando nós lemos o texto e fazemos uma leitura estudada, vamos usar esse termo aqui, do hebraico, no texto aqui de Isaías 43, 18 e 19, ele diz assim: não vos lembreis. Aqui a palavra usada é zakar, do hebraico, que significa não apenas lembrar, mas também não trazer à memória de forma contínua, não reforçar o que é antigo, que causa mágoa ou desânimo. Tem pessoas que vivem no passado e por isso deixam de vivenciar novas oportunidades, coisas novas. Tem pessoas que vivem buscando maldição, trazendo lembranças que trazem maldição, e com isso eles deixam de viver novas bênçãos. E outra palavra usada aqui, quando ele diz assim: não vos lembreis, Zacar, coisas passadas, avar, refere-se ao passado, mas também ao que ficou para trás, ou seja, experiências que nos prendem ou que preferíamos esquecer. E muita gente não consegue esquecer coisas passadas. Com isso, deixam de viver coisas novas. E tem uma palavra assim, considerais, que é rachav. Né? A palavra rachav implica em pensar, refletir, ponderar sobre o passado de forma que nos impede de avançar. E tem muitas pessoas vivendo a sua história no passado, não no presente, para se preparar para um futuro glorioso. Aí vem no mesmo texto falando: faça coisas novas, hadash, coisas novas. Essa palavra hadash expressa novidade, renovação, trazendo, né, algo que nunca foi feito antes. Coisa nova é algo que nunca foi feito antes. Então Deus quer fazer coisas novas em você, que nunca foi feito antes. E a outra frase é: eis que faço, azar. A ação de Deus, que é ativa e intencional, trazendo a existência ao novo. Eis que faço. É Deus que vai fazer. É Deus que quer fazer na sua vida. E você tem que tirar aquela pedra que está na tua vida causando peso, que são lembranças do passado. E outra frase interessante é: sairá à luz. Yatza, do hebraico, é algo que emerge, se revela, é trazido à visibilidade. Tem pessoas que têm tantos dons, tantos talentos, mas o seu passado impede dela ter visibilidade, algo novo. E uma palavra interessante do hebraico aqui, que é traduzido para percebeis, aqui é avinar. Avinar quer dizer entender, discernir, captar, ou seja, captar o que Deus quer fazer, o que Deus está fazendo, o que Deus pretende fazer. Isso tudo nos leva à falta de visão. Falta de visão por quê? Porque o mesmo texto diz assim: porei um caminho no deserto. Derek significa uma direção onde não há esperança, uma saída onde parece não haver saída, mas Deus vai colocar um caminho no deserto. O que significa esse caminho no deserto? Que você está saindo do deserto. Que você vai sair do deserto. E Deus vai colocar um caminho que você vai entrar nele e você vai sair do deserto. E Jesus diz: eu sou o caminho. Deixe Jesus agir na sua vida em 2026, como ele não conseguiu agir em 2025. Entre nesse caminho. E ele finaliza: rios no ermo, ou seja, recursos de vida, renovação, abundância onde há secura, abundância no deserto, onde não tinha esperança de haver água para saciar a sede, Deus vai mandar. O verbo fazer aqui no hebraico, ele é muito usado na Bíblia para expressar a ação de Deus na criação e na renovação. E a palavra novo também remete à ideia de algo que nunca foi visto. Ou seja, é aquela transformação radical.
É aquela mudança radical. Então, quando nós analisamos esse versículo, mostra que Deus está dizendo que não se prenda ao que passou, pois estou fazendo algo novo que você ainda não percebeu. Ou seja, o nosso Deus é o Deus do recomeço. O nosso Deus é o Deus da renovação. E é isso que nós pretendemos em 2026. É isso que eu quero em 2026. Um recomeço naquilo que eu não consegui fazer em 2025. Renovar aquilo que eu não consegui renovar em 2025. Então eu levo essa esperança para 2026 porque o nosso Deus, Ele está colocando um caminho no deserto. Rio de ermos, recursos de vida, renovação, abundância onde há secura. Quando nós lemos na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Novidade de vida para 2026. Apocalipse 21, versículo 5 diz assim: e o que estava sentado num trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Regeneram-se todas as manhãs. O que você quer para 2026? Coloque diante do Senhor. Esqueça o que passou e viva coisas novas. É o que o texto nos ensina. Então essas referências que eu citei aqui reforçam a mensagem de que Deus é especialista em fazer novas todas as coisas. Ele oferece esperança e renovação. E é com essa esperança, esse espírito de esperança e renovação que você tem que entrar 2026 firme, agarrado a esse Deus glorioso. Quando nós olhamos para a história, nós percebemos que ao longo da história nós podemos observar exemplos de renovação e recomeço. Por exemplo, renovação da cidade de Jerusalém. Nós lemos num texto aqui: após o exílio, o povo voltou de Babilônia com esperança de reconstruir e reavivar a nação. Então, evidenciando aqui que Deus fez novas oportunidades surgir, mesmo após a destruição. Mesmo após a destruição, Deus levou pessoas como Zorobabel, Esdras, Neemias, a liderar o povo para reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo. É essa força que nós precisamos estar com ela para entrar em 2026. A vida do apóstolo Paulo, antes de perseguidor, depois apóstolo, foi uma transformação radical. Paulo era um grande perseguidor da igreja. Ele tinha uma carta do Sinédrio para perseguir, prender e até matar, se fosse o caso. Mas quando ele conheceu Jesus, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ele passou a ser um perseguido. Porque aqueles que o apoiavam para perseguir a igreja, agora começaram a perseguir ele. Houve uma renovação, uma mudança radical, transformação radical na vida de Paulo. E isso mostra o poder de Deus para fazer o velho se tornar novo. E quando nós olhamos para a história, tivemos revoluções históricas, como a própria Revolução Industrial, que trouxe inovação e oportunidades em meios a tempos difíceis. Deus trouxe uma nova oportunidade para a nação no mundo, que influenciou o mundo inteiro. Então essas histórias nos mostram que Deus usa momentos de dificuldades para abrir portas para o novo, para coisas novas. Em Isaías 43:19 aqui, ele aponta para Jesus, o nosso Cristo, que é a plena realização da promessa de novidade. Jesus veio para nos oferecer uma nova aliança, uma nova oportunidade de reconciliação com Deus. A sua morte e ressurreição fizeram tudo novo para nós. Nos liberta do passado de pecado
e nos dá a esperança de vida eterna. Eu digo para você que Cristo é a porta para o novo, a esperança que transforma vidas. Mas, pastor, como é que nós conseguimos colocar em prática tudo isso que nós estamos ouvindo para o ano novo? Primeira coisa, Deus deseja renovar sua vida. Aí vem aquela pergunta: você tem carregado o peso do passado? Deus oferece perdão, e perdão é uma porta que se abre para uma nova oportunidade. Perdão é aquela chave que tira você do passado e joga você no futuro. E a igreja? Não se prenda às tradições que impedem o avanço do reino de Deus. Há sempre um espaço para o novo. E para o indivíduo, recomece hoje. Não olhe para trás com arrependimento, mas com a esperança na obra que Deus está realizando na sua vida. E também para a sociedade, mesmo em tempos de crise, Deus pode fazer rios de esperança, caminhos de vida onde tudo parecia perdido. O novo. De vez em quando eu converso aqui com a minha esposa, com a minha cunhada, meu cunhado, né, que estão me acompanhando aqui. Tempos difíceis que eu passei nos anos 80, no Rio de Janeiro, sem pai, sem mãe, sem irmãos, sem família, mas eu estava com Deus, sabe? E aqueles momentos difíceis, eram nos momentos difíceis que eu me fortalecia para viver o novo. Então quer dizer para você que o ano de 2025 trouxe grandes experiências para a sua vida, preparando você para o que vem em 2026. Tem pessoas que estão vivendo experiência até os últimos dias do ano de 2025. Por exemplo, o meu cunhado que está me acompanhando aqui, ele sofreu uma queda, ele fraturou 8 costelas, teve uma perfuração no pulmão. Poderia ser um caso gravíssimo. Poderia não, é um caso gravíssimo. Mas Deus foi lá e, através do poder da oração, e fez um milagre na vida dele. Experiência que ninguém quer, mas que ele está passando por isso. Então Deus sempre nos prepara do jeito dele para o que vem em 2026. É algo novo. Você nem sabe o que é, mas esteja preparado, confiando em Deus, porque Deus ele traz sempre o melhor para nós. Então eu quero concluir dizendo aqui que Deus é especialista em transformar o que é velho em novo. Ele não nos chama para viver presos ao passado, mas Ele nos chama para olhar para frente, confiando que Ele está fazendo coisas novas em nossa vida, em nossa família. Então, se você estiver carregando um peso, um passado de fracasso ou um passado de dores, hoje é o dia de deixar tudo nas mãos do Senhor e receber a esperança de que Ele faz novas todas as coisas. Amém? Que o Senhor te abençoe, te dê este dia alegre, abençoado e próspero, e que você tenha a esperança hoje de que amanhã será um novo tempo. Deus abençoe, graça e paz.